Olá pessoal, neste vídeo trataremos de alguns assuntos relativos à termodinâmica e suas aplicações, tais como a primeira e segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas. No final, teremos um experimento demonstrando todo o conteúdo passado. Espero que vocês curtam. Ela fala basicamente de uma lei de conservação de energia. No caso, vamos imaginar que a gente tem um recipiente preenchido de um determinado tipo de gás. Bom, esse gás ele vai ter temperatura, pressão e volumes iniciais. Vamos imaginar agora que a gente aqueceu esse recipiente. Esse recipiente, depois de aquecido, ele vai haver um aumento da energia interna, e com o aumento da energia interna, esse gás ele vai expandir. Com isso a gente pode traçar uma fórmula. Nesse caso a gente vai identificar as variáveis como o Q, que seria o calor trocado. Eu digo calor trocado porque ele pode ser um calor cedido ou recebido. Por isso que a gente chama de calor trocado. A gente vai ter o T, que é o trabalho, que ele pode ser uma transformação isovolumétrica. E temos o ΔU, que ele é a variação de temperatura ou de energia. Então, na fórmula isso vai ficar Q é igual a T de trabalho mais variação de temperatura. Bom, quando a gente for aplicar essa fórmula, a gente tem que analisar também alguns dados. Por exemplo, a quantidade de calor, ela depende se você vai usar um valor negativo ou positivo. Quando ele ganhou calor, a gente vai usar um sinal positivo. Isso para a gente aplicar na equação. Um exemplo, quando ele perdeu calor, a gente vai usar um sinal negativo. Para o trabalho, para a variável do trabalho, a gente também usa. Quando um gás expandir, a gente vai usar um valor positivo para isso. Quando o valor der negativo, significa que o gás contraiu. Para a variação de temperatura, também vamos ter valores positivos ou negativos. No caso, quando a temperatura aumentar, a gente vai usar um sinal positivo, né? Quando dá um valor negativo, significa que a temperatura diminuiu. A segunda lei da termodinâmica, ela vem para suprir uma necessidade deixada pela primeira lei. A primeira lei da termodinâmica, ou seja, a lei da conservação de energia, ela consegue explicar o que ocorre com uma energia fornecida e como ela é distribuída dentro de um sistema simples, correto? Mas ela tem uma falha. Ela não consegue explicar em que direção ocorre esse processo. Tudo bem? Para exemplificar, podemos dar como exemplo um bloco de gelo exposto à temperatura ambiente. Esse bloco de gelo, como é de conhecimento natural, ele irá derreter até se tornar uma poça d'água. Mas sabemos também que o contrário não acontece. Correto? O bloco de gelo em questão, exposto a uma temperatura ambiente que é superior à sua, ele não irá esfriar mais. Sim? Porém, para a primeira lei da termodinâmica, isso seria possível, sendo mantida a energia fundamental, ou seja, a quantidade de energia sendo mantida no sistema, isso poderia acontecer, correto? Ou seja, ela torna sustentável algo que não é sustentável na realidade. Por isso, entramos com a segunda lei da termodinâmica. Ela consegue definir um sentido em que os vários momentos da transmissão de energia possam ocorrer, correto? Em sua base, ela diz que o sistema de energia, ou seja, a transmissão de energia dentro do sistema sempre ocorrerá do ponto em que possui a maior carga de energia térmica para o ponto em que possui a menor carga térmica, ou seja, do ponto que possui a maior temperatura para o ponto que possui a menor temperatura. Sim, isso consegue explicar o porquê um bloco de gelo ou qualquer material que esteja a temperatura inferior ao meio aquece e não o contrário. O conceito de máquina térmica é um conceito que explica que algum aparelho ou máquina, através de uma fonte de calor, consegue produzir movimento. Uma máquina térmica tem que ter o seu funcionamento duas fontes de calor, que na fórmula é simbolizada pela sigla QQ. Essas fórmulas é uma fonte quente ou fonte fria. Um exemplo de máquina térmica é um motor a combustão interna, que funciona da seguinte maneira. O QQ, no exemplo do motor, vai ser a combustão dentro do cilindro, onde a gasolina e a centelha vai gerar uma explosão, empurrando o pistão para baixo e fazendo o movimento que vai ser o trabalho. Esse movimento do virabrequim vai ser o resultado do trabalho do pistão. O frio
vai ser o ar que admite o motor antes da combustão e refrigera a câmara, ou a água que refrigera o próprio cilindro. Tudo isso é um exemplo meio que hipotético. Outro exemplo mais simples seria uma caldeira, onde a água quente gera vapor, muda de estado físico e ocupa um espaço maior. Isso gera uma pressão. Toda essa pressão gera um trabalho. Esse coeficiente também sem movimento, só o movimento das partículas dentro da caldeira resulta num trabalho. Logo, a fórmula que rege o fundamento da máquina térmica, ela é adaptada à fórmula da primeira lei da termodinâmica, onde o calor é igual ao trabalho mais módulo de calor dissipado, que vai ser indicado pela sigla TF. Bom, galera, chegou aquele momento em que vamos aplicar o conhecimento na prática com o experimento de uma máquina térmica. Essa máquina chamamos de motor de Stirling, feita apenas com materiais de baixíssimo custo. Vamos lá? Para a fabricação do eixo virabrequim foi utilizado 3 conectores de chuveiro de 35 amperes e moldado com alicate a forma do virabrequim. O eixo virabrequim foi construído da seguinte forma: foi colado 2 mídias com 2 arruelas no centro, diminuindo a área interna do centro para o perfeito alinhamento desse conector aqui, também de chuveiro de 35 amperes, onde é encaixado a ponta do eixo virabrequim. O pistão foi fabricado da seguinte maneira: foi se enrolado um pedaço de lã de aço, de esponja, e em volta de uma estrutura feita também de clips. Essa estrutura tem uma alça onde se amarrou uma cordinha que vai ficar presa no virabrequim. A cordinha aqui tem amarrado a borrachinha para poder enxergar. E ele trabalha nessa seguinte forma, dentro da lata. O cilindro da máquina, onde ocorre a principal parte, é feita com uma lata de refrigerante de 350 ml e uma lata de atum, onde a lata de atum é recortada ao fundo no diâmetro da lata de refrigerante, e essa lata é colada com silicone de alta temperatura na parte superior da latinha de refrigerante. Essa lata de atum vai ser o reservatório de água fria. A parte superior do motor é feito com outra lata de refrigerante, onde o fundo é cortado e é feita uma janela na parte lateral. Ela é montada acoplada uma na outra. Essa parte é usada para ser o suporte do eixo virabrequim do nosso motor. Essa lata maior é onde vai ocorrer o processo de fogo da nossa máquina. Aqui dentro vai localizado 2 velas ou 3, conforme a necessidade de calor que a máquina pedir. É feito furos laterais nela para que possa ter oxigênio para acontecer a combustão e as velas continuarem acesas. E também a quantidade de furo não pode ser muito para o vento não apagar as velas, e também não pode ser pequena, porque senão a vela vai ser abafada. A montagem da máquina fica da seguinte maneira: a lata maior, onde vai a vela embaixo e serve de base para o cilindro do motor, com a lata de atum perfeitamente acoplada na extremidade aqui, no alojamento certinho, onde vai a tampa da lata maior. A latinha por cima, ela entra com pressão, e aqui vai montada as outras partes. Na parte superior da máquina, onde vai fazer a vedação do cilindro, é utilizado um balão. Esse balão tem que ser bem flexível, porque ele que vai dar a vedação, não vai deixar o ar quente sair do cilindro. Ele tem que fazer esse movimento aqui. Então ele não pode ser um balão tão mole, porque ele tem que ter uma resistência para puxar o mecanismo para baixo, e nem pode ser um balão muito duro para oferecer resistência. E é montado da seguinte forma: é feito 2 furos primeiramente numa tampa de garrafa, 2 furos maiores. Esses 2 furos maiores aqui vão ser ligados
ao eixo virabrequim, nesses dois mancais, da seguinte maneira. Dessa seguinte forma, é parafusado por pressão. A linha do pistão, que a gente tinha mostrado antes, é passada num furo mais fino no centro da tampinha. Esse furo tem que ser um diâmetro assim, exato à espessura da linha, porque ele não pode prender a linha, nem pode ser muito folgado, porque o pistão, a linha tem que correr nesse furo conforme o movimento do pistão, porque o que vai ditar o movimento do motor vai ser o sobe e desce desse pistão. Depois é montado tudo assim. A borracha do balão é montada na rosca da garrafa. A tampinha vem na rosca da garrafa e já faz a vedação superior. A linha é passada e toda essa parte aqui é montada no cilindro da seguinte maneira: coloca o pistão dentro da latinha, não pode amassar muito porque o pistão tem que vedar nas laterais da lata, como você pode ver aqui, ó, porque ele tem que correr. O pistão não pode oferecer resistência nem ficar muito folgado no interior do cilindro, ele tem que correr livremente. Depois da latinha ser aquecida durante algum tempo aqui, a gente vai tentar dar partida no motor. Bom, a nossa máquina, correto? Ela basicamente tem duas partes, correto? A parte do sistema térmico, ok? De transmissão de energia térmica, e a parte mecânica, correto? A parte que vai levar à movimentação, tudo bem? A parte do sistema térmico, ela é dividida em duas fontes, sim? A QQ, que é a fonte de energia quente, digamos assim, e a TF, que é a fonte de energia fria, correto? Na QQ nós temos aqui duas velas, correto? Responsáveis por aquecer o sistema, fornecer energia térmica, tudo bem? E na TF aqui nós temos água, geralmente gelada, que nós utilizamos como fonte de energia fria, tudo bem? Na parte mecânica de movimento nós temos aqui esse pequeno pistão, correto? Feito à base de balão, tudo bem? Uma tampa de refrigerante, que é responsável por levar a movimentação do virabrequim, essa pequena peça de metal aqui na parte interna do dispositivo. As duas velas na parte inferior, na máquina, na fonte quente, melhor dizendo, elas vão gerar energia térmica que vai provocar uma expansão no ar dentro desta lata, correto? Dentro desta lata existe uma esponja de metal que funciona como um pequeno pistão que, ao ser empurrada pela expansão do ar quente, vai subir e provocar a elevação aqui do virabrequim na parte superior.
correto? Por sua vez, ao subir, a esponja estará em contato com a parte da fonte fria, correto? Provocando assim uma queda na sua temperatura e descendo, correto? Ou seja, o ar que antes estava expandido vai momentaneamente se retrair, provocando a descida do virabrequim, correto? Esse movimento contínuo de subida e descida do virabrequim provoca então um funcionamento completo da nossa máquina. Então é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tchau, tchau. Ah, moleque! Não coloque isso no vídeo.